Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos assentar? Quem tem acompanhado as mídias eletrônicas ou escrita, deve ter reparado numa palavra que, para minha geração jurássica, era nova. Então eu tive que pesquisar, mas apareceu muito a palavra cringe. Cringe, para quem não sabe, é uma palavra que poderia ser traduzida mais ou menos como vergonhoso, vergonha alheia. Uma palavra que é usada pela geração Z, essa moçada que nasceu de 95 para cá. Essa turma usa para se referir ao comportamento, aos gostos da geração imediatamente anterior. Que é a geração dos millennials, né, que nasceu entre 80 até 94. Quem é dessa geração Y? Então, pois é. Né, cringe, por exemplo, é usar shorts em cima da calça. Mas vamos lá. Para você entender um pouco, Vicky, projeta para nós aí, por favor. Olha essa cena, essa imagem, e me diz o que é que você sente vendo essa imagem. Você é fã de Harry Potter? Toma café de manhã? Ainda usa litrão? Coloca emoji de chorinho nas suas mensagens? Né? Usa calça skinny? Opa, deixa eu ver aqui quem está usando calça skinny. Gente, se você faz uso de tudo isso aí, você é cringe. E se você é novo, você está fora do seu tempo, porque para essa moçada nova, tudo isso é vergonhoso. É pagar mico, tá certo? Então eu descobri que tem dois tipos de vergonha. Aquela que nós mesmos sofremos, e aquela que é por generosidade alheia. Sabe? A pessoa sente vergonha por você que não sente vergonha. É muita generosidade, não é? Deve ser crente só que pensa assim. Já pensou, você vê alguém usando uma calça skinny e fala assim, Jesus, né, que cafona. E a pessoa está feliz. Está tomando café de manhã cedo. Minha esposa agora está tomando café. Né? Ela está feliz. E os outros se doem por ela. Em que circunstância você sente vergonha? Ou você é motivo de vergonha para alguém? O que as pessoas pensam sobre você? Ou, mais importante, né, talvez, o que você pensa sobre você mesmo? São questões delicadas. E podem ser motivo de sofrimento. Porque quem sente vergonha sabe, isso é sofrido. Mas hoje eu quero considerar uma questão ainda mais importante do que essa. O que Deus pensa a teu respeito. Para Deus, você é motivo de orgulho ou de vergonha? O tema da nossa mensagem de hoje é gente de fé. E para isso nós vamos para o capítulo clássico que se encontra em Hebreus, capítulo 11. Inteiramente ele descreve gente que ficou marcada pela maneira como viveu a própria fé. Tá certo? E como Deus vê essa gente. Versículos de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Quando a gente fala de fé, talvez a primeira coisa que vem à mente, a ideia popular de fé, o que é?
Quando você acredita muito em alguma coisa, que aquilo vai acontecer, ou então que você deseja muito. Alguém fala assim, não, pastor, eu sei que eu vou conseguir aquela vaga. Falei, por quê? Porque eu tenho fé que eu vou conseguir. É a fé na fé. Né? Ele crê muito, ou então coisas mais sérias. Né? Eu acredito, eu tenho fé que o meu filho vai ser curado. Ele vai sair dessa. Ou eu tenho fé que o meu marido vai voltar para mim. Você que é um crente fiel no Senhor Jesus, uma crente fiel, orou com fé, esperava receber alguma coisa, certamente você já experimentou de não receber. Sabe aquela fé sincera? Você cria, pediu, esperou e não recebeu. Entra então numa crise. Isso gera uma crise. Aí uma vez uma senhora perguntou, estava fazendo tratamento para engravidar. E teve várias vezes, gastou uma fortuna com isso. E um dia em lágrimas ela liga para mim e pergunta, pastor, será que é algum pecado que eu cometi? E eu via profunda angústia, uma crise. Algum pecado que eu não me lembro, devo confessar. Foi triste, porque eu acompanhei todo o processo. E até onde eu sei, até hoje, ela não engravidou e agora já passou do tempo. O texto bíblico de hoje vai nos mostrar uma fé que vai além dessas coisas. Sabe, muito além do eu acreditar, esperar e receber. Uma fé diferente. Sabe, porque pedir coisas com fé e receber, apresentar necessidades impossíveis para nós e Deus operar, a fé tem disso mesmo. A Bíblia fala sobre isso. Mas esse capítulo 11, que é o capítulo da fé, ele vai falar de alguma coisa além, que existe uma qualidade de fé que está além de pedir e receber, além do buscar e alcançar algo para si. É um nível de fé que produz um tipo de gente consagrada, gente que por causa da fé consegue se abstrair do seu egoísmo, do seu narcisismo, né? E então voltar-se para Deus. É gente para as quais Deus tem um olhar especial. Vejamos, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Abel, que está nesse rol, foi alguém que não recebeu nada de Deus. Aqui fala de uma pessoa que tinha fé e que, por essa fé, não recebeu. Nem mesmo proteção de Deus ele recebeu. Proteção contra a fúria assassina do seu irmão enciumado Caim. Tanto não foi protegido por causa da sua fé que ele foi morto. Foi o primeiro assassinato registrado nas Escrituras. Mas, pela fé, ele ofereceu um sacrifício. E a oferta dele foi aprovada. Então, Abel não recebeu algo pela fé, mas pela fé ele ofereceu algo a Deus. E por isso ele foi aprovado por Deus. É a fé que não pensa em receber algo de Deus, mas dar algo para Deus. 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte.
ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Vamos lá para Gênesis 2, onde o texto nos informa: Enoque, ele andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Biografia curtíssima. Nós não sabemos o que esse sujeito chamado Enoque fez, a não ser aquilo que a Bíblia diz: ele andou com Deus. Não diz se ele ganhou alguma coisa de Deus, se ele buscou alguma coisa, ele simplesmente andou com Deus. Então, por causa da fé, Enoque viveu de viver fé, segundo Enoque, tem a ver com andar com Deus. Versículos 6 e 7 de Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido de santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, quando o mundo ia ser destruído, ele foi avisado. Por que ele foi avisado? Porque ele foi escolhido. E ele foi escolhido porque, presta atenção, Noé, ele andou com Deus num tempo, no meio de uma geração em que ninguém andava com Deus. Estava todo mundo vivendo uma vida contrária. O povo era perverso, diz a Bíblia. O coração só tramava o mal, porque ninguém temia Deus. A fé de Noé o levou a andar com Deus, num tempo em que todos desprezavam Deus. Noé era o único cringe na história toda. Então Noé nos mostra, gente, que fé e santo temor a Deus andam juntos. O povo de Deus é chamado para nadar contra a corrente. Nas universidades, no mundo corporativo, se você tem fé em Jesus Cristo, você vai nadar contra a corrente. Você vai ser perseguido. Quem sabe vai ser preterido para alguns cargos. Mas se você tem fé, lembre-se que um irmão nosso há muito tempo, ele ousou sozinho. E hoje já nós somos sós. Nós temos a igreja. Você tem a sua célula, onde você pode encontrar um grupo de pessoas para ajudar você a desenvolver e viver essa fé. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Abraão, pela fé, ele deixou o que ele conhecia, ele deixou os seus parentes, deixou os seus amigos, deixou a terra que era dele, para só então peregrinar por uma terra estranha. Por causa da sua fé, ele desapegou-se das coisas e dos lugares
em que ele se sentia confortável para se apegar a Deus e a sua vontade, ele julgou ser melhor caminhar num lugar estranho, onde nada era dele, desde que Deus estivesse com ele, do que estar em alguma coisa que fosse dele, e Deus não estando junto com ele. A fé de Noé o moveu em santo temor e obediência a Deus. Verso 13 em diante: todos esses viveram pela fé e morreram, presta atenção, sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Deus não se envergonhou de ser chamado Deus deles, porque eles viviam essa qualidade de fé. É por isso que tem uma classe de crentes que o mundo não entende. Por que que um casal de jovens que teria um futuro brilhante aqui no Brasil, que tem talento, que tem formação superior, vão largar tudo isso para morar na África, no país mais pobre, entre os países pobres da África? Porque a fé deles os fizeram entender que aqui não é a nossa pátria. Somos peregrinos e estrangeiros. É somente gente assim consegue se desapegar. Porque enquanto o nosso coração estiver nesse mundo, jamais a gente vai viver esse tipo e essa qualidade de fé. Verso 17: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Abraão entendeu, ele sabia que algo que Deus promete é impossível ele não cumprir. Portanto, ele estava crendo e obedecendo. Ele sabia que, ainda que ele enfiasse o cutelo no coração de Isaque, se Deus tinha prometido que através de Isaque ele teria uma descendência numerosa como o grão de areia nas praias do mar, Deus o ressuscitaria de alguma maneira. É fé no caráter de Deus, de confiar em Deus. Essa era a qualidade da fé de Abraão. E quem crê no caráter de Deus está disposto aos maiores sacrifícios, se isso Deus pedir. 32. Que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos.
Podia parar por aqui. Esse é o lado da fé que te torna a fé popular, desejável, é de conquista, é de superação. Mas olha só a continuidade desse texto. Tudo no contexto da fé. Alguns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Que declaração tremenda. O mundo não era digno deles. É uma gente que viveu a fé de tal maneira que a palavra está dizendo que esse mundo foi privilegiado porque esses homens e essas mulheres pisaram esse chão. É gente que por causa da fé abençoa a própria geração e as futuras, incluso aqui nós, que somos abençoados pelo legado de fé que eles deixaram. Todos eles tiveram uma qualidade de fé que honrou tremendamente a pessoa do nosso Deus. É gente que viveu radicalmente a fé. Viveu radicalmente as suas vidas com Deus. Que viveu até as últimas consequências. Alguns até morreram por causa da fé. É um tipo de fé que não espera receber de Deus, mas produz uma gente corajosa, disposta a seguir com Deus, custe o que custar. É gente tão linda, que recebe um elogio que raras vezes aparece nas Escrituras. O mundo não era digno deles. Gente dos quais Deus não se envergonhava, não se envergonhou de ser chamado Deus deles. O que conta não é o que a minha fé traz para mim. Aqui em Hebreus 11 nós entendemos que antes é o tipo de gente que a minha fé está produzindo. A fé do Joel está produzindo que tipo de Joel na presença de Deus, nesse mundo? A fé descrita aqui, em Hebreus 11, é mais do que um recurso, sabe, para obter coisas da vida, vantagens nessa vida. Mas é sobre o que, pela fé, eu estou produzindo no mundo, segundo o propósito de Deus e para a glória de Deus. A gente vê aqui que mais do que transformar o mundo, essa fé transforma o possuidor dessa fé. Fé aqui não é sobre trazer coisas boas nessa vida que é tão efêmera, passa tão rápido. Antes é sobre produzir uma visão da nossa verdadeira pátria.
aquela que está no céu. E com isso ela vai gerando em nós encantamento pelo que está lá. E se isso acontece, ato contínuo, vai gerar um desencantamento por aquilo que aqui está. E vai transformar assim nós, o povo de Deus, em peregrinos e estrangeiros. Que tipo de crente é o mais infeliz dentro das igrejas? São aqueles crentes que falam sobre os céus, falam sobre Deus, mas o coração está tão arraigado aqui na terra e nas coisas aqui da terra, que na verdade ele está dividido. Não há possibilidade de experimentar aquilo que Deus tem, enquanto a gente não desenvolver esse tipo de fé. Esse tipo de fé gera um tipo de gente que não depende das circunstâncias para ser feliz. Eu vou mais. Gente de fé, com esse tipo de fé, é gente feliz. Curva sua cabeça. Esse tipo de pregação, ele não dá audiência para aqueles que não conhecem Jesus. E também não para uma parcela considerável de crentes, que faz deste mundo a sua casa. Mas eu sonho em pertencer, fazer parte de uma igreja, onde uma geração abrace esse tipo de fé, desenvolva uma fé que produz, e não uma fé consumidora, uma fé desse tipo, em que Deus olhando para nós, Ele possa dizer: eu não me envergonho de ser chamado o seu Deus. Se a gente tiver gente assim aqui na nossa igreja, nós vamos poder fazer uma diferença muito grande para a glória de Deus. A nossa fé vai produzir coisas lindas para a eternidade. A gente vai conseguir sair do nosso egoísmo tão terrível, que tanto mal faz para nós e para a igreja. O mundo não era digno deles. Que Deus nos guarde do mundo ser digno das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Ore ao Senhor. Se essa é a tua vontade, fale para Deus. Fala: Senhor, eu quero desenvolver essa qualidade de fé. Eu quero viver nesse nível de fé. Nós, como igreja Rollins de Suzano, sonhamos com uma geração radicalmente comprometida com Jesus Cristo, com seu reino. Pai Santo, a verdade é que eu mesmo, eu estou longe disso, mas como eu quero, Senhor, como eu quero viver tudo isso. Eu não quero que o mundo seja digno da minha vida. Nós como igreja não queremos, Senhor. Há muitos aqui dizendo o seu amém para essa verdade, que não deseja que o mundo seja digno de suas vidas. E muito menos queremos que o Senhor se envergonhe de nós. Queremos trazer alegria ao teu coração. Para tanto, queremos viver essa fé radical no Senhor Jesus, essa fé que produz seres humanos, uma gente melhor para pisar nessa terra, uma gente
Ó Deus, que não tenha outra aspiração a não ser agradar a Deus, o nosso Senhor. Meu Pai, faz isso. O Senhor sabe que o Senhor tem pessoas nessa igreja. O Senhor as conhece pelo nome, que tem esse desejo intenso no coração. Alguns já tiveram nessa igreja e já partiram, estão com o Senhor. Mas nós que aqui estamos, Senhor, Deus, faz algo lindo. Faz a Tua vontade a partir das nossas vidas também. Eis-nos aqui, Senhor. Que o Teu Espírito se aproprie da nossa mente, do nosso coração. Todos nós que estamos escancarando as nossas vidas para Ti. Faz do Seu povo uma grande bênção onde se encontra. Que essa igreja possa brilhar a Tua luz para a glória do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.